pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Jailton e vamos continuar a nossa sequência de vídeo onde nós estamos dando para você uma dica de como estudar programação. Mas antes de você continuar o vídeo, antes que você esqueça, quero que você dê aí um like aqui nesse vídeo, tá? Quero que você faça também aí um comentário, nem que seja para reclamar, não importa, faça um comentário. Quero também que você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, que com certeza vai ajudar na sua busca pelo estudo da programação, beleza? E nesse vídeo eu quero dar para você algumas dicas, né? Quando você está estudando programação, algumas dicas importantes, tá? Mas vamos imaginar mais ou menos assim, você decidiu estudar programação. E o que fazer agora? Como é que eu posso melhorar ainda mais esse estudo da programação? Primeira dica que eu quero te dar, escolha uma plataforma para você desenvolver, tá? Entenda que eu estou falando o seguinte, você está aprendendo, tá? Escolha uma plataforma. O que significa isso? Hoje você pode desenvolver para aplicativos móveis, sistemas desktop, sistemas web, ou você ainda pode desenvolver para games. Então, são plataformas diferentes. São coisas que utilizam às vezes a mesma linguagem, mas que tem uma forma diferente de trabalhar como é que você programa, beleza? Então, se você está aprendendo a programar, eu queria que você entendesse que é importante que você escolha uma plataforma. Eu quero aprender a programar games, eu quero aprender a programar para Android, para iOS, eu quero aprender a programar para sistemas web. Qualquer que seja, escolha um, beleza? Então essa é a primeira dica que eu vou te dar. A segunda dica é o seguinte, uma vez que você escolheu a plataforma de programação, é importante que você defina qual linguagem de programação você vai usar para você desenvolver aquilo que você quer. E aqui nesse ponto surge aquela pergunta, qual é a melhor linguagem de programação? E a minha resposta é, não existe melhor linguagem de programação, tá? Você pode desenvolver em qualquer linguagem, desde que aquela linguagem se proponha a fazer aquilo que você quer. Então vamos imaginar que você escolheu desenvolver, eu quero aprender programação utilizando a criação de sistemas web. Então nesse caso você tem algumas opções de linguagem. Você pode aprender a programar web com Delphi? Pode. Você pode aprender a programar web com PHP? Pode. Você pode aprender web utilizando Java? Pode também. C Sharp? Pode também. Você vê? Então você tem várias opções para você programar aquela plataforma que você quer. Agora, escolha uma, tá? Não fica pulando de linguagem em linguagem, porque isso vai dar problema para você. Você não vai conseguir entender. Então, escolha uma. Uma vez que você já escolheu a plataforma, uma vez que você escolheu a linguagem, a outra coisa que é importante que você faça, escolha a quem você vai seguir, tá? Então, uma coisa importante quando a gente está aprendendo é que a gente tem que aprender com quem sabe, né? Então, hoje, se você for ver na internet, você tem muitos cursos, no YouTube você tem muitos canais que te ensinam a programar, tem muitas pessoas, muitas opções. Se você começar a estudar um pouquinho com o professor, o outro pouquinho com outro professor, o outro pouquinho com outro professor, possa ser que a sua curva de aprendizado, ela tende a subir. Por quê? Isso porque na programação não existe aquele fator absoluto, tá? É tudo relativo. Por exemplo, se eu sou um cliente e se eu solicitar, eu quero desenvolver um sistema de controle de estoque, eu chamar 10 programadores, e para os 10 programadores eu fizer uma apresentação daquilo que eu quero, passando para ele todas as regras de negócio, os 10 programadores, todos eles, na hora de ver o resultado, pode até ser que todos tenham o mesmo resultado. Inclusive, se eu mostrar o mesmo layout, todos vão ter o resultado. Mas quando você olhar o código-fonte deles, você vai perceber que todos os 10 têm resultados diferentes. Todos eles vão programar de forma diferente. Isso acontece por quê? Porque você tem muita liberdade na hora de programar. A programação, quando você vai programar, você pega um editor qualquer e você digita do jeito que você quiser. É da sua cabeça, é do jeito que você quiser. Então, quando você estuda por um professor, ele vai te ensinar de um jeito. Outro professor, ele vai te ensinar de outro jeito. Outro professor vai te ensinar de outro jeito. E outro professor vai te ensinar de outro jeito. Se você foca em vários, pode ser que você não consiga entender onde tudo se encaixa. Então a minha dica é, escolha um a quem seguir, tá? Não é que você não vai comprar produto dos outros, mas enquanto você não chegar num nível de raciocínio, é importante que você siga aquele raciocínio. Porque funciona mais ou menos assim, pessoal, é questão de maturidade, tá? Quando você entende um assunto, você consegue ver esse assunto de várias formas e você pode
incrementar o seu conhecimento. Ah, olha só, o Jailton fez isso aqui dessa forma. Beleza, aquele outro professor, ele fez a mesma coisa, só que ele fez melhor. Então eu vou pegar o que eu já sei, vou acrescentar um outro conteúdo, ficou melhor. Entendeu a diferença? Então, se eu estou aprendendo e eu não tenho raciocínio, não consigo dominar nada, e eu passo a estudar um pouquinho aqui, eu fico perdido. E isso vai fazendo com que você não saia do lugar. Isso acontece bastante. Então não saia comprando milhões de cursos, escolha um. Entende aquele. Se você não quer comprar curso, compre um livro. Siga o livro do começo, do começo até o final. Desenvolva o que está sendo mostrado ali, até que você chegue a um nível de raciocínio, e a partir daí é importante que você tenha diversidade, porque você começa a perceber que a mesma coisa você pode fazer de várias formas e cada um, pessoal. Quando você tem um curso, quando você compra um curso, se aquela pessoa que está te ensinando alguma coisa se propõe a ensinar, é porque ela sabe, é porque essa pessoa tem alguma coisa a te ensinar. E pode ter certeza que isso vai acrescentar para você algum conteúdo, tá? Então é isso, siga uma pessoa. Podemos dizer o seguinte, você vai seguir essa pessoa como um mentor principal e você pode até ser secundário, mas você pode, né? De repente esse seu mentor principal você seguiu, ele não tá legal, siga outro, mas tenta seguir com ele um ciclo completo. Acho que você já entendeu isso. Quarta dica que eu te digo é o seguinte, quando você for estudar programação, tenha sempre, isso é importante, poderia ter colocado como primeira coisa, tá? Tenha sempre um projeto em mente. E aí não importa qual é o projeto. Por exemplo, digamos que você vai desenvolver um sistema, você vai querer aprender a programar. Eu te pergunto, você quer aprender a programar para quê? Ah, não, eu quero aprender a programar só porque eu quero. Você pode ter certeza que você vai demorar a aprender, tá? Porque você não tem um objetivo fixo. Você precisa ter um objetivo. E que objetivo é esse? Digamos que você tenha um comércio, seu pai tem um comércio, sua mãe tem, alguém da sua família tem um comércio. Ah, eu quero aprender a programar porque eu quero desenvolver um sistema para controlar as vendas, ou para controlar os fiados, ou porque eu quero desenvolver um site para a clínica da minha avó, da minha tia, da minha mãe, não importa. Então é importante que você crie um programa. Se você não tem um, então crie um problema, né? Um problema que eu falo é um objetivo pelo qual eu estou aprendendo a programar. Significa assim, eu estou aprendendo a programar porque eu quero desenvolver um sistema que faça isso. Quando você tem um sistema fixo na sua cabeça que você vai desenvolver, o que acontece? Tudo que você aprende, tudo à sua volta, ela gira em torno disso, tá? Então, quando você aprende o que é CSS, se você já tem, eu posso usar isso aqui lá no meu projeto. Ou quando você aprende uma lógica, alguma coisa, isso aqui lá naquele projeto que eu vou desenvolver. Então, é como se você fosse construindo cada uma das coisas e todo o conhecimento que você vai adquirindo vai se encaixar naquele problema. Isso ajuda muito o seu processo de aprendizado. E isso também te dá um norte para você saber se você aprendeu ou não. Por exemplo, você comprou um curso, eu não sei nada de programação, e de repente você tem, vamos supor, você tem como objetivo criar um sistema de controle de estoque. Então, cada vez que você estuda alguma coisa, hoje eu aprendi a montar um layout, aí você já pensa naquele projeto, e você vai, hoje eu aprendi a fazer um cadastro, aí você já monta o seu cadastro, eu aprendi a fazer uma consulta, e você já faz. No final, quando você se dá conta de que você montou o seu projeto, significa o quê? Que você aprendeu. Entendeu? Então, quando você tem um projeto para ser desenvolvido, você consegue ter tipo assim, você sabe onde você sai e você sabe onde você vai chegar. Isso vai te dar uma forma para você medir o seu conhecimento. Então, tenha sempre. Se você não tem agora, crie um. No nosso projeto, na nossa formação PHP, nós temos uma formação completa, a gente já começa a formação fazendo com que você desenvolva um projeto completo. Então a primeira aula, mesmo que você saiba nada, né, a gente já inicia a formação explicando para você a criação de um projeto completo. Isso porque a gente entende essa metodologia, que ela é muito poderosa quando você sai de um problema para você encontrar as soluções. Outra dica que eu vou te dar é o seguinte, entenda que você está aprendendo. E por que isso é importante? Porque muitos alunos, eles criam uma espécie de julgo, vamos falar assim, uma espécie de julgo. Ou seja, eles acham que eles têm que entender logo a coisa mais top, e não é assim. Quando você está entendendo, inclusive nos meus cursos, eu até falo assim, eu fiz desse jeito porque eu estou ensinando, tá? Olha só, naquele exemplo que eu dei dos 10 programadores, naquele exemplo ali, se eu
pedir 10 programadores para desenvolver alguma coisa para mim, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenha um problema qualquer. Vai ter programador que vai conseguir desenvolver aquele problema com 100 linhas de códigos. Tem outros que conseguem com 50, tem outros que conseguem com 20, tem outros que conseguem com 30, tem outros que conseguem com 5, enfim. O que faz um do outro? O que o cliente final, o cliente final importa para ele? Ele não quer saber se esse fez com 100 linhas, com 1000 linhas, com 200 linhas. O seu cliente, ele quer saber se o problema foi resolvido. É isso, no final, que o cliente quer saber. Então, quando você está entendendo, quando você está aprendendo alguma coisa, você tem que estar consciente de que você está aprendendo. Que o seu poder de abstração não é igual àquele poder de abstração que o professor está te ensinando. Você está começando agora. Então, não tente fazer um programa top, porque você não vai conseguir. Tá? Então, mesmo que você consiga fazer a mesma coisa utilizando 10 linhas de código, neste primeiro momento que você está aprendendo, é importante que você entenda. O que importa é o resultado. O que importa é você ter tentado. E aí eu vou para a próxima dica que já emenda com essa aqui, que é o seguinte: sempre tente fazer as coisas sozinho. Para mim, essa é a dica mais importante. Sempre tente fazer as coisas sozinha. Nunca, né, você deve se conformar com aquela metodologia de copiar e colar. Então preste atenção aqui, ó. Muitos alunos, muitas pessoas, o que eles fazem? Eles compram cursos e eles copiam, eles pegam o código-fonte que vem junto com o curso, tá? E eles colocam o código-fonte numa tela e na outra tela eles ficam acompanhando a aula. Então ele fica meio que vendo o que foi feito e aqui acompanhando as aulas. Sabe quando essa pessoa vai se tornar um programador? A minha resposta é nunca. Sabe por quê? Porque programar você não aprende assistindo aula. Programar você só aprende programando. Programar você não aprende copiando o código de professor. Você aprende a programar criando seus próprios códigos, criando suas próprias soluções. Então, mesmo que... Aí eu tenho que explicar o seguinte. O que é esse copiar e colar? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? A falar sobre essa metodologia do copiar e colar. Então, veja só. Se você está aprendendo, naturalmente é importante, e você sabe que para desenvolver um sistema tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tudo vai depender do que você está aprendendo na hora. Vamos supor, se você está tentando fazer um cadastro e você está na parte do PHP, por exemplo, naquele momento o layout não é importante você aprender como ele foi feito. Então você pega o layout pronto e foca naquilo que você está aprendendo, ok? Então o layout está pronto. Então você não vai tentar se preocupar como aquele layout foi feito. Porque você está tentando entender como é que eu faço um cadastro, como é que eu faço conexão com o banco de dados, como é que eu faço consultas, certo? Então, aquele assunto específico que você está estudando, na primeira vez que você faz, o que você faz? Você, naturalmente, reproduz o que o professor está falando. Naturalmente, porque é assim que a gente aprende por repetição, né? Então, o professor está fazendo aqui um código, você está acompanhando uma tela e você está digitando na outra. E olha o que eu estou falando, digitando na outra. Roda seu projeto de vez em quando e faz a coisa acontecer. Isso é uma coisa, tá? Beleza. Conseguiu o resultado? Conseguiu o resultado. O que você vai fazer agora? Passar para frente? Não. Se você quer aprender de verdade, você não pode fazer isso. O que você tem que fazer? Você tem que refazer esse código. Só que agora, não mais copiando o código do professor, mas tentando fazer sozinho. Entenda o seguinte, pessoal. Só se aprende a programar programando. Programador é aquela pessoa que tem a capacidade de encontrar soluções para os seus clientes. Quando você estiver no mundo real, quando você estiver diante do seu cliente, você não vai ter o seu professor para corrigir o seu código quando você errar. Então é importante que você erre agora. Por quê? Porque veja bem, se você está desenvolvendo um sistema baseado no código-fonte, ou o que o professor está fazendo, se você errar dentro daquele contexto, aquele professor vai te orientar exatamente onde que está aquele erro. E sabe o que é melhor? A sua mente vai começar a se habituar a fazer e a encontrar as suas próprias soluções. Se você começa a estudar programação da forma correta, entendendo que você é o programador,
Você tem que encontrar suas soluções. Você não deve copiar os códigos de ninguém. Aí é uma coisa. Lembrando que você está aprendendo. Aí você me pergunta, Jailton, e essas bibliotecas prontas que a gente utiliza? Isso não é copiar código? Não. Aí é outra coisa, tá? Aí é quando você já é um programador profissional, você não precisa toda vez ter que criar um código para paginação. Precisa? Não. Alguém já criou essa paginação, você monta, beleza. Você não precisa montar isso. Mas enquanto você está aprendendo, é importante que você entenda como isso foi feito passo a passo. Mesmo que depois você não vai usar. Porque aí já é outro nível. Aí já é o nível de produção. E aí quando você está no mercado de trabalho, na produção, aí você vai atrás de ferramentas que diminuam o tempo que você vai digitar e você vai produzir o seu código. São coisas totalmente diferentes. Foque, você está aprendendo. Quanto mais código você digitar, quanto mais baixo for, quanto menos ferramenta gráfica você utilizar, melhor. Então essas são algumas dicas. A gente vai continuar essa sequência com outras dicas. Espero que você tenha entendido, né, que tudo isso é para o seu crescimento. Então encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.